Nós estudamos ontem sobre os pães asmos. E hoje nós vamos estudar sobre a festa das primícias, que é o nosso terceiro tempo. Eu disse para vocês ontem, vou lembrar, até porque tinha pessoas que não estavam aqui, que Deus havia dito lá em Êxodo 34, 23, que o povo devia subir quantas vezes para Jerusalém durante o ano? 3 vezes durante o ano. E disse para vocês que tinham 7 festas. Por que 3 vezes? Porque numa subida eles participavam de 3 festas. A Páscoa era no dia 14, os pães asmos no dia 15 e a das primícias que vamos ver hoje, dia 16. Numa subida eles participavam de 3 festas. Aí passava-se 50 dias, vinha a 4ª festa, que é do Pentecostes. Passava-se 3 meses, aí vinham as 3 últimas festas, uma no dia 1º do mês 7, uma no dia 10 e uma no dia 15, e eles matavam essas 3 festas em 15 dias. Portanto, eles subiam 3 vezes, porque em cada subida ele participava 3, depois de uma, depois de 3 festas, tá bom? Quando você vê isso na Bíblia, você vai entender exatamente isso. Então o povo, todo ano, 3 vezes subia. Tipo aquelas peregrinações que você vê lá no Nordeste, no Norte, no interior, as romarias, né? Na verdade, o pessoal copiou, a Igreja Católica copiou dessa peregrinação que o povo fazia para ir a Jerusalém, para então participar das festas do Senhor. Disse para vocês, também no primeiro dia, que Deus disse que essas são as santas convocações. E que a palavra convocação na Bíblia, no original, se fala moedim. E moedim pode ser traduzido tanto como convocação, como que, gente, encontro. Se eu marcar aqui, convocar o pessoal para vir aqui sábado à tarde, vai lá ver o que? Portanto, convocação e encontro é a mesma. Então você pode ler assim, que esses são os santos encontros de Deus com o seu povo ao longo do ano. São os santos encontros de Deus profético ao longo da história. E essas festas também apontam para 7 encontros que Deus quer ter com você hoje. E aqueles que vão herdar o céu passarão por esses 7 encontros, ok? E nós estudamos sobre os pães asmos. Disse para vocês que, aliás, a Páscoa aponta para Jesus, o sangue dele derramado por nós, a libertação do Egito também no passado, e agora com Jesus a libertação do nosso pecado. No primeiro encontro, disse para vocês que Deus não pede muita coisa para a gente, não. Ele fala para você vir como você está. Não importa como você esteja. Pode estar do jeito que for, vem do jeito que você está. E ele vai o quê? Ele vai transformar você. Amém. Outra vez, outro dia, faz um tempo, visitando uma jovem senhora, e quando ela, na visita na sua casa, não foi aqui da região, de bem longe, vocês não fazem nem ideia. E ela me disse assim: pastor, eu e o meu marido, a gente praticava swing. Você sabe o que é swing? Troca de casais. Swing é quando um casal se coloca à disposição para vender o serviço para outro casal. E aquele casal que tem interesse no serviço contrata o seu serviço e os 4 casais se juntam, e vocês podem imaginar o que acontece. Calígula. E visitando esta jovem, de uns 36 anos por aí, ela me dizia isso. Eu falei assim: não conte para ninguém na igreja isso. Fica só com você e com o pastor. Mas ela, mesmo tendo vivido esta vida, ela estava recebendo o sangue de Jesus, a Páscoa, o sangue que purifica de qualquer pecado, gente. Eu achei interessante quando eu disse isso para ela: não conte para ninguém. Sabe o que ela disse? Pastor, fica tranquilo que eu sou bem resolvida. Podem falar o que quiser, porque não mexe comigo, eu sou bem resolvida. É bem assim, né? Eu sou bem. Mas no primeiro encontro, gente, Jesus ele pede que você aceite. E foi justamente isso que aconteceu com o ladrão da cruz, pendurado na cruz, o homem que praticou todo tipo de atrocidade. No entanto, aquele homem se arrepende na última hora, justamente no dia da Páscoa, no encontro crucial.
Agora, amigos, ontem nós estudamos sobre o segundo encontro, que é a festa dos pães asmos. Disse para vocês que essa celebração já aconteceu quando saiu do Egito. Porque quando eles saíram do Egito, eles saíram com as panelas, né, as amassadeiras, que seria, quando você faz a torta, como chama aqueles? Assadeira, né? Seria as assadeiras, eles chamavam de amassadeira, é isso aí. E eles saíram assim, com os pães ainda acabados de terem feitos, os pães ainda não haviam sido fermentados, levedados, e eles foram para o deserto comendo com esses pães, e ali eles já cumpriram na mesma noite que saiu do Egito, ou seja, 14 mataram o cordeirinho, no pôr do sol comeram do cordeirinho, lembra? E depois, no mesmo dia 15, que era a noite, ele saiu depois da meia-noite e já saiu com os pães asmos na mão. Disse para vocês que no segundo encontro, é o encontro que Jesus ele pede algo da gente. No primeiro encontro ele fala para mim como você está, que ele vai te transformar. Se no primeiro encontro fala de Jesus, o sangue de Cristo, no segundo encontro fala de Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que nos alimenta. Com esse pensamento, eu quero que... vamos abrir Levíticos primeiro e a gente vai... eu quero que vocês abram o livro de João, capítulo 6. E Jesus, com esse pensamento do pão que desceu do céu, dos pães asmos, olha o que Jesus, a pérola que Jesus solta no Novo Testamento em João 6, a partir do versículo, todos acharam? 50. João 6, a partir do verso 50, o pastor vai ler por causa do nosso tempo, tá bom? Diz assim, ó: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o que, gente? É o que, gente? Opa! Então Jesus está dizendo que ele é o pão que desceu do céu e que esse pão é a sua própria carne. Você já viu que a gente fala a palavrinha evangelho? Vocês sabem o que significa evangelho? Boas notícias. Boas notícias ou boas novas. Mas evangelho é a palavra que veio do grego, gente. No grego é a palavra assim, ó, euangélio. Se fala assim, euangélio. Bem que o nosso português ficou evangelho, mas é euangélio, né? Euangélio. Mas só que a Bíblia não foi escrita em grego. O povo de Deus não era grego, era o quê? Hebreu. Portanto, a língua deles era qual? Hebraico. E sabe como é pronunciada essa palavra evangelho, ou euangélio, em hebraico? É assim, ó, Bessorá. Por que está falando isso, pastor? Porque tem uma intenção aqui. Bessorá. Boas novas, na língua de Jesus mesmo, quando ele falou, foi Bessorá, não foi evangelho. Aí já foi a tradução para os povos que a mensagem estava indo. Mas vocês também sabem que em todas as palavras, a maioria delas são derivadas de outras. Vou dar um exemplo. Eu tenho ali atrás um inário. O inário é o que, gente? Um livro que tem um conjunto de quê? Uma coletânea de quê? De hinos. Quando as pessoas pensarem em juntar os hinos todos num lugar só e fazer um livro, pensaram assim, qual o nome que eu vou dar para esse livro? Ah, é um livro de hinos? Então vamos pegar o nome hino emprestado e criar o nome inário. Então da palavra hino derivou a palavra o quê? Inário. Estão comigo? Então tem muitas coisas que a gente, com palavras que existem, que são derivadas do quê? Da outra. Tudo bem? Por exemplo, mamadeira. Está ligado com a ideia do quê? Do mamar. Aí a gente deu a garrafinha chamada de mamadeira, derivou da palavra mamar. Mama e cadeira. E assim por diante. Agora veja que interessante.
A palavra Bessorá é uma dessas. A palavra evangelho, Bessorá, que a gente chama de evangelho, na língua dele é uma dessas. Que na língua dele saiu de uma palavra chamada Bassá. E o que era Bassá? Carne. E aqui eu estou conectando com o que Jesus falou, comer da minha carne. Tá? Bassá é carne. E o Bessorá foi a palavra que veio de carne. Boas novas, evangelho. Por que passou essa confusão toda? Porque quando as pessoas pensavam em chamar boas novas de Bessorá, que vem de carne, tinha um significado. Naquela época, não era todo dia que as pessoas tinham carne na mesa. Aliás, era muito difícil. Porque você matar um cordeiro, você matar um boi, não tinha conserva, não tinha geladeira para conservar igual hoje. Ou comia tudo, dividia com todo mundo, sei lá, mas não dava para comer, guardar por muitos dias. Então, não era todo dia que você comia o quê? Carne. Aliás, hoje também está assim, né? Até o ovo está difícil agora. Vamos lá. Mas não era todo dia que você comia carne. Quando você comia carne naquela época, era uma boa notícia. Todo mundo ficava feliz. Eba! Tem boa notícia. Tem carne hoje. Porque carne era o quê? Uma novidade. O povo lá de Riba que está aqui, sabe que lá no Nordeste, na Bahia, o pessoal tem umas épocas do ano que comem caruru. E tem essas datas especiais aí, tal de Santos, e tem o tal do caruru, vatapá, não sei o que, nananá, e tem pipoca, e tem nananá. Quando eu era pequeno eu comia muito disso. Eu sou natural dessa região, aí estava brincando de bola, chegava alguém que fazia esses negócios assim, ó, vamos ali, e você levava o molecado tudo para comer caruru. E ficava assim os pratinhos. Hã? De setembro, né? Fez muito caruru, irmã. O negócio era quando chegava num lugar que o cara era tudo junto, todo mundo na mesma tigela, e bagunça do lado. Mas vamos lá. Quando chega nessas tempos de época, por exemplo, Dia das Mães, dos Pais, geralmente as pessoas fazem algo diferente. Natal, Ano Novo, São João, para aquela terra lá, né? Geralmente tem coisas diferentes, então é boa notícia. Então eles pegaram a carne, que era algo que era uma boa notícia quando vinha, porque não era sempre que tinha, pegou emprestado para criar a palavra o quê? Boa nova, boa notícia. E olha que interessante, Jesus está dizendo que a sua carne, aquele que se alimentar da sua carne, esse vai ter a vida eterna. Boa notícia. É o alimentar da carne de Jesus. É alimentar de Jesus. E gente, presta bem atenção. No primeiro encontro é muito fácil. A maioria das pessoas aceitam. Mas quando chega na segunda festa, no segundo encontro, muitas pessoas não entram no encontro com Jesus. E olha o que aconteceu aqui nessa história, lá para baixo no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Perguntou. Que será, pois, se vir o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro veio? Para o céu. Aí ele vai continuando, vai dizendo, e ele vai dizer que muitas pessoas abandonaram ele por causa desta palavra. Porque no primeiro encontro ele fala: vem como você. No segundo encontro, ele vai pedir, vai exigir da gente que a gente entre na festa dos pães asmos. Estudei com vocês que os pães asmos têm a ver com quem? O pães asmos é um pão com fermento ou sem fermento? Sem fermento. E quem simboliza o pão sem fermento, a gente ou Jesus? Jesus. Então o pão asmo, ele simboliza Jesus. E a festa dos pães asmos aponta para o sepultamento de Jesus, porque foi no dia dos pães asmos que o nosso Senhor esteve o quê?
sepultado, escondido, para que nas primícias ressuscitasse, que é o tema de amanhã. Aí ele vai dizer assim, ó, presta bem atenção, não vou abrir a Bíblia não, mas está no livro de Romanos 6, 3, até se o Cláudio colocar ele vai ficar fácil. 6, 3, ele fala assim, ó, que quando nós nos batizamos, nós estamos sepultando a nossa vida junto com Cristo. Olha lá. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus, fomos batizados aonde? Batizados aonde? Por quê, pastor? Porque quando eu me batizo e eu entrego minha vida a Jesus, do mesmo jeito que Jesus não queria morrer, mas ele veio fazer vontade do meu Pai que está no céu, lembra ontem? Ele quis fazer vontade do Pai que está no céu. Ele orou 3 vezes, Pai, se possível, tira de mim este, mas não seja como eu, e sim como tu. Do mesmo jeito que Jesus, ele morreu renunciando a ele mesmo. Quando a gente entra nesse encontro, ele espera que do mesmo jeito que ele morreu por nós, nós também morramos para aquilo que não agrada a Deus. E por isso ele compara o batismo com o sepultamento e a morte, comparado com a morte de Jesus. Agora, olha o que vai dizer o verso 4, diz ali. Mais um, Cláudio. Ele vai dizer assim, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo que, gente? Festa dos pães asmos. Segundo encontro. Quando ele encontra com você, dessa vez ele quer um compromisso. No primeiro momento ele não exige, você aceita o sangue dele. No segundo encontro ele quer santificar a sua vida. O pão asmo não simboliza um pão sem pecado. O fermento é símbolo do pecado. Portanto, Jesus, que não tem pecado, ele quer juntar com a gente que tem pecado para nos tirar do Egito e limpar a nossa vida, para nós também nos tornarmos um pão, não vou dizer assim pecado, mas um processo de purificação que a gente chama o quê? Santificação. O pessoal faz uma confusão danada com as duas palavrinhas. Justificação e santificação. Justificação é o que Jesus fez na cruz quando ele morreu. Pum. Quando eu peço perdão, ele justifica, joga assim, ó. Santificação é um processo. Depois que eu recebo a justificação, agora ele me ajuda a cada vez crescer em perfeição. Tudo bem? Isso é justificação e isso é santificação. Agora, encerrando aqui esse pensamento, Jesus é o pão que desceu do céu. E ele quer, no segundo encontro, levar a gente a ter uma vida com a vida dele, uma vida perfeita. E ele vai terminar o verso assim, ó. Assim também andemos nós em que, gente? Novidade. Do mesmo jeito que ele morreu e ele ressuscita glorioso, a gente também, quando entrega a vida, é a intenção dele que a gente morra e a gente ressuscite numa vida nova para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Agora a gente vai voltar para a festa das primícias. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de meu Pai do céu. No livro de Levíticos 23. Lá na minha terra, se minha avó estivesse aqui, ela dizer assim: quem meus pais? Está acabando. Levíticos 23. Todos acharam? E a gente vai ver a terceira festa agora, a partir do versículo 9, que é a festa das primícias. Diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, ou seja, quando você plantar e recolher, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Quando entrar na terra prometida, quando você plantar e você ver que está chegando a hora de colher, você vai tirar um molho. Lembra do molho que eu disse no dia? Um molho, lembra do molho de coentro? Hoje mesmo comprou um molho de coentro, não foi não, foi um molho de salsinha. A mulher não gosta de coentro não, gosta de salsinha.
Então, ele está falando, você vai pegar um molho, tipo um molho de coentro, de salsinha, e esse molho, o que tem que fazer com esse molho? Ele está falando assim, ó, antes de você cegar, antes de você colher, você tira o molho e faz o que com esse molho? Acompanhe comigo no versículo 12. Diz assim, no dia, espera só um pouquinho, 11, este moverá o molho. Não, vamos pegar o 10 porque faltou o finalzinho, tá bom? Trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então pegaram esse pedacinho, antes de colher, levaram esse molho para o sacerdote. E o sacerdote vai mover o molho, balançar assim, ó, vai mover o molho perante o Senhor para que sejais aceito. Então você levava o sacerdote no dia da festa da primícia e você balançava, e o sacerdote então balançava aquele molho. Aí ele vai dizer mais, acompanhe comigo, tá bom? A gente vai explicar tudo isso para você entender. 13, diz assim, 12, no dia imediato ao sábado, coloca um calendáriozinho, Cláudio, por favor, que tem no PowerPoint, tá bom? No dia imediato ao sábado, ele está dizendo aqui, ó, no dia imediato, logo quando acabar o sábado, imediatamente, no dia imediato, vai fazer o quê? Acompanhe comigo. Diz assim, tá onde, meu povo? No dia imediato, sacerdote, e moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano e um holocausto ao Senhor. É um sacrifício de animais, né? A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de uma flor de efã de farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Gente, oferta de manjar. Manjar é comida. Eles estavam levando, uma dessas ofertas era o molho. Lembra do molho que eles iam levar? Esse molho era o molho da cevada que eles escolheram nessa época. Essa oferta era uma oferta de comida. Ela vinha com farinha, vinha com azeite e também vinha com libação. Libação é oferta de bebida, a gente fala libação de vinho. Então nesse dia eles levavam esse tipo de oferta também perante o Senhor. Está aqui da onde o pessoal da macumba tira a ideia para fazer as macumbas. E coloca até bebida alcoólica. Vocês estão entendendo? O inimigo, ele pega tudo aquilo que Deus criou e ele muda. Entende? Ele muda as coisas. É como, por exemplo, na Páscoa. As pessoas estão comendo chocolate. Páscoa tem a ver com o quê? Com sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado para tirar o pecado do mundo. Aí inventaram que não é Cordeiro, não é Páscoa. É coelho, na verdade. Não é sangue, não, é chocolate. Aí aquilo que devia chamar a nossa atenção para a salvação, o inimigo conseguiu trocar, deturpar e distrair a mente do quê? Do povo nessa hora que está entendido com esse negócio aí, gente. Mas vamos lá. Agora, olha o que ele vai dizer mais que interessa para a gente agora, presta atenção. Diz assim, ó, verso 14: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que mover a oferta a vosso Deus. Estatuto perpétuo por vossas gerações. E ele falou que aqui, em todas as suas moradas. Então, No eles chocolate não deviam tem sangue comer nada daquela de colheita, boi. daquele grão verde, nem pão, nada, até que eles levassem esse molho de oferta ao Senhor. Então, por exemplo, ele tinha lá o trigo antigo, ele tinha lá a cevada antiga, eles podiam comer isso, podiam torrar isso. Mas essa plantação nova que eles colheram e trouxeram, eles não podiam tocar até que eles levassem o quê? O primeiro molho ao Senhor, que deveria ser no dia 16, no dia imediato ao sábado, está dizendo aqui. Então pensa comigo, Jesus morreu aqui, pães asmos foi 15,
E a festa das primícias era imediatamente o quê? Após o sábado. Que dia? Domingo. Dia 16. Sempre dia 16. Quando Jesus morreu, aconteceu de ser no domingo. Mas pode ser qualquer dia da semana a festa, entende? Mas no dia da morte dele, a festa caiu no domingo. Tanto é que a Bíblia fala assim, ó, no primeiro dia da semana as mulheres foram ao túmulo. No primeiro dia da semana as mulheres foram ao túmulo. Os discípulos foram ao túmulo. Por quê? No primeiro dia da semana era o domingo. E o sétimo era o sábado bíblico que eles guardaram. Então, junto comigo até aqui? Está claro até aqui? Agora veja que interessante. Eles pegavam esse molho, alguém até me ajudou aqui, ó. Não sei se me ajudar. Eles pegavam o molho. Eles pegavam o molho e faziam o que, gente? Era assim, ó. Eles não colhiam o molho, o negócio na hora. Então, o que a pessoa fazia? Não sei que fosse um viajante de longe. Quem morava perto, não. Ele via ali, por exemplo, a sua plantação, sei lá, de cevada que era. Ela estava toda ela ainda verdinha. E vocês sabem que quando a gente planta alguma coisa, pode ser fruta, pode ser o que for. Antes de chegar a hora mesmo de dar mesmo fruto, sempre vem uns que amadurece primeiro, né? Sempre, se tem um pé de manga, está chegando o tempo da manga, tem umas que amadurecem. Estas que amadurecem primeiro é as primícias, são os primeiros frutos. Aí Deus está falando assim, ó, você vai lá na sua plantação e você vai separar o fruto. Quando você vê esses já que adiantaram, já estão quase, já estão bons na frente dos outros, marca esse. O que eles faziam? Eles pegavam uma cordãozinho, uma fita, envolvia, deixava ali marcadinho e eles iam colher exatamente quando estava virando o dia de sábado para o domingo. Por quê? Era à noite ainda, porque já era domingo, depois do pôr do sol, que eles aí no campo deles, estava marcadinho, pegava e trazia perante o Senhor. E quando levava para o sacerdote pegava um molho, balançava, e o pessoal, cada um com o seu também, balançava, dizendo o quê? Que primeiro Deus. Primeiro Deus. E qual que é o pensamento de primeiro Deus? Romanos capítulo 11, no versículo 16, o apóstolo Paulo explica por que eles faziam isso. Romanos 15, aliás, 16, 11, desculpa. Rodrigo, desculpa aqui, viu que eu fiz? Eu fiquei com peso da consciência. Vamos lá. Romanos 11, o versinho 16. Olha o que Paulo diz aqui, acompanha comigo, gente. 11, 16. Todos acharam? Amém. Já está lá em cima? Então acompanha comigo, ó. Se forem santas as primícias da massa, ou seja, se aquela massa que você tem, que você fez o bolo, o pão, sei lá o que for, se for santa as primícias, se a primeira parte foi santa, ele está falando assim, ó, o será a sua totalidade, o resto da massa também vai ser santa. Aí ele continua, se for santa a raiz, também dos ramos o serão. O que ele está dizendo? Se você levar para Deus o que é dele, primeiro, a primícia, ele está dizendo, Deus está dizendo que ele vai abençoar o restante daquela massa. Então, quando você pensa na sua oferta, naquilo que você leva ao Senhor, se você fala assim, Senhor, eu estou tirando o primeiro, porque primeiro é o Senhor, Deus está dizendo que ele vai abençoar o restante daquilo que ele te abençoou e que ele te deu. Deus queria colocar na mente do povo assim, olha, me coloque em primeiro lugar e você vai ver como eu vou abençoar e cuidar da sua vida e de você, e você não vai se preocupar com isso. Amém. Agora a gente presta bem atenção. Deus, ele não pede nada para a gente que ele não tenha feito o quê? Primeiro. Deus não pede nada, Esther, para você, Jane, para você, para cada um de nós, que ele não tenha feito primeiro.
Antes dele pedir para mim e para você o primeiro, o melhor para ele primeiro, ele enviou Jesus. O melhor. O primeiro. Não foi o anjo, não foi os seres do Apocalipse lá, dos 6 asas, não sei o quê, mas ele enviou Jesus, o próprio Deus, o que tinha de melhor, para vir como oferta, morrer em nosso lugar, como nosso substituto. E eu pergunto, a gente consegue comparar com Deus aquilo que a gente faz? Deus, ele não pede nada para a gente que ele não tenha feito primeiro. E no dia dessa festa das primícias, era isso que ele queria imprimir na mente do povo. Confia em mim, me coloca em primeiro lugar, e eu vou abençoar o restante das coisas e deixa comigo. Aí o que acontece na festa das primícias? Na festa das primícias, Jesus está sepultado na festa dos pães asmos, e quando é no domingo, no dia 16, o que acontece? Volte comigo para o livro de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. Logo no 28, logo de carinha, no versículo 1, olha o que o texto bíblico vai dizer, gente. E aqui a gente vai corrigir um pensamento que a gente tinha que não é bíblico. Mateus 28, verso 1. Diz assim, ó: no findar do sábado, que dia que era o sábado aqui em número? 7. Não. Data. Que dia que era o sábado, esse sábado aqui? Dia 15. Dia 15. Porque não foi depois não foi na Páscoa, depois da Páscoa que ele morreu? Então, acabando o dia 15, no final do sábado, no dia 16, no findar do sábado, ao entrar que dia, gente? Primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria, Madalena e a outra Maria foram ver o quê? Ela foi o quê? No findar do domingo ou no findar do sábado? Ou seja, ela ficou tão agoniada esperando passar ali, porque ela queria lá ver o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus, porque tinha sido corrido, né? E tal. E logo quando findou o sábado, que elas guardaram o sábado, elas correram para o sepulcro. E se você ver no livro de João, fala assim: estava escuro ainda. Ou seja, as mulheres não foram de madrugada, sabe aquela ideia que elas foram de manhã cedinho, e chegou lá, estava com o túmulo aberto, ou de madrugada, não. Elas foram assim, por volta depois do pôr do sol, tipo assim, 6 horas, 7 horas, acabou ali, elas correram. Não era isso que vocês fariam? Vocês esperaram até meia-noite, até outro dia, se podia. Então, no findar do sábado, elas correram. E quando elas chegaram lá, se você continuar lendo, vai dizer que tinha 2 anjos e disseram assim: vocês estão procurando quem? Ele não está aqui. Vai e conta para os outros que ele ressuscitou. No dia da festa das primícias, o nosso Senhor, ele ressuscita poderoso e glorioso. Sabe por quê? Porque ele é a primícia dos que dormem. Como assim, pastor? Se Jesus, ele ressuscita dos mortos, ele então tem o poder para ressuscitar os demais, caso venha a falecer antes da sua vida. E se a primícia é santa, a Cristo é santa ou não, gente? Sim. A massa toda o quê? Todos aqueles que acompanham ele também serão santos, serão primícias, serão ressuscitados, serão transformados como Jesus ressuscitou glorioso e poderoso. Amém? Amém. Aí olha que curioso. As pessoas deveriam pegar aquele raminho, o molho, levar ao sacerdote antes mesmo de tocar na sua votação. E é nessa madrugada que o livro de João fala, capítulo 19, o tempo não deixa, mas vocês conhecem, que Jesus, ele ainda não tinha ido para o céu, ele ainda não tinha ido para o Pai, ver se o sacrifício dele deu certo, se foi aceito, quando a Maria Madalena está chorando desesperada no jardim. Está lá em João 19. Desesperada. É escuro. Aí Jesus fala assim: mulher, por que chora? Sabe o que ela fala para Jesus? Se foi você
pensando que ele era o jardineiro, ela disse: se foi você que pegou o corpo dele, me diz onde está. Porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro, seu irmão, e ela tinha um sepulcro novinho aberto para alguém. Tinha acabado de ressuscitar aqui uma semana. E aí, quando ele fala assim, Maria, ela não reconhece. E aí Jesus fala assim, ó. Aliás, ele fala assim, mulher, ela não reconhece. Gente, ela está vendo Jesus. Olha que negócio doido. Esse é gente, o negócio está espiritual forte. Vamos lá. Então ela ouviu Jesus falar assim, mulher, e quando Jesus fala mulher, ela fala, se você pegou o corpo, onde está? Pensando ser o que? O jardineiro. Aí a Bíblia fala que Jesus fala assim, Maria. Nessa hora, quando ele chama pelo nome dela, que só ele chamava daquele jeito e não tinha como confundir, ela se levanta e corre para querer abraçar ele. Gente, e para nós? Vamos dizer que a Adri seja Jesus. Não, vou fazer o contrário. A Adri seja Maria. E eu Jesus. E eu estou aqui e falo assim, Adri, por mais que ela esteja chorando com um monte de lágrimas nos olhos, ela não vai reconhecer que sou eu. A não ser que estivesse escuro. Numa época que não havia luz. Era tudo como na roça, escuro mesmo, só tinha a luz da lua. E ela chorando, ela não percebe. E quando então eu falo pelo nome, com aquele tom de voz familiar, é que ela reconhece, não pela visão, mas pelo tom da voz, e ela corre para abraçar Jesus, e Jesus fala assim, ó, não me detenha, não toque em mim ainda, porque eu ainda não fui apresentado ao Pai, ainda que a primícia tinha que ser levada ao sacerdote, eu ainda não fui apresentado ao Pai, mas vai e diz para os outros, e fala para eles me esperar lá na Galiléia, sei lá, me espera lá que eu vou encontrar com eles. Aí Jesus então, que interrompeu a sua viagem para ir ao Pai, porque ele não podia se conter de ver aquele coração que amava tanto sofrendo. Aí depois então, acalmar o coraçãozinho dela, ele parte para a viagem para saber se o seu sacrifício foi aceito. Aí chegou a primícia no céu. O Senhor aceitou a primícia e garantiu, filho, todos aqueles que aceitarem o que você fez, serão santos como você é também, porque a primícia foi santificada, foi apresentada a Deus também. Amém. Amigos, em Jesus não tem como errar. Vocês entendem? Em Jesus não tem como errar. Agora veja que curioso. Quando eu chego no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, olha o que vai dizer o apóstolo Paulo. Gente, vocês conseguem mais 10 minutinhos? Conseguem? Sim. Conseguem? Depois tem um lanchinho para todo mundo lá no fundo novamente, tá? 1 Coríntios capítulo 15. Quem achou, diga parabéns. Parabéns. Quem não achou, procura junto comigo. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Olha o que diz aqui, presta bem atenção. Fala assim, ó. Aliás, vou pegar outra telinha aqui, tudo que acompanha comigo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele o que, gente? Sendo ele o que, gente? De fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro, a primícia. Agora, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio o quê? Dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim todos são vivificados em quem? 23. Cada um, como é que todos vão ser vivificados em Cristo? Eu vou te explicar agora. Cada um, porém, por sua própria ordem. Qual que é a ordem? Primeiro Jesus, foi ele que ressuscitou. Depois vem as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Opa!
Então essa ressurreição vai acontecer de acordo com a ordem. Primeiro Jesus, que foi no céu e o céu aceitou. Ele voltou. Depois as primícias. Então tem 3 categorias. Jesus, que é a primícia. Depois as primícias e depois aqueles que estão vivos na sua vida. A gente sempre já vive, por exemplo. Mas quem são as primícias? Sendo que Jesus já foi a primícia, agora fala as primícias com mais de um. Mateus capítulo 27 vai ajudar a gente a entender isso. E aqui o pastor vai terminar por aqui, tá bom? Mateus 27. Todos acharam? Amém. A partir do versículo 50, diz assim, 51 diz assim, ó. Diz que o véu se rasgou, né? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52. Abriram-se os sepulcros. Aqui está dizendo que abriu sepulturas. E muitos corpos de santos que dormiam, aconteceu o quê? Então, no dia da morte e ressurreição de Jesus, aqui está dizendo que muitas pessoas que foram santas também ressuscitaram junto com. Aí continue comigo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram o quê? A muitos. Então, na morte e ressurreição de Jesus, há um grupo de pessoas que ressuscitaram junto com ele. E esse grupo é aquelas primícias que colocam ali, ó. Porque Jesus é a primícia dos que morrem. Depois as primícias, né? E por fim, e por fim, aqueles que estiverem vivos quando ele voltar. Eu queria que você voltasse para o PowerPoint, Cláudio, e eu queria mostrar uma citação da irmã White sobre esse assunto. Pode avançar. A irmã White, escrevendo sobre esse assunto, ela diz o seguinte, pode avançar bem, tá? Vai embora. Mais para frente. Acabou? Esse é o paisagem mesmo? Então, deixa para lá. Não, é o primícias? Tá? É paisagem, né? Mas tudo bem. Se não der para colocar, tudo bem. Mas deixa eu fechar aqui então, gente. Jesus foi a primícia dos que dormem. Ele ressuscita e ele vai para o céu. Quando ele vai para o céu, ele não leva ninguém junto com ele. Ele vai sozinho. Quando ele vai sozinho, que Deus aceita, o seu sacrifício foi perfeito. Quando ele volta, lembra que ele volta? Ele fica mais 40 dias aqui antes de ir embora, definitivamente, dando as últimas instruções. Quando Jesus volta, nessa volta definitiva, abriu? Não? É as premissas, né? Não, se não abriu não tem problema. Nessa segunda vez que ele volta definitivo, é quando essas primícias que ressuscitaram, ele sobe junto com Jesus, como uma amostra daqueles que um dia ele vai vir buscar e salvar a todos, entende? Portanto, ele já levou uma amostra. A senhora White dá uma pista quando diz quem são esses santos. Mais para frente um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, aí. A irmã White escreve assim, ó: depois que Jesus abençoou os discípulos na ascensão, separou-se dele, foi recebido em cima, e ao subir, isso quando ele se despediu, e ao subir, a multidão de cativos que ressuscitaram por ocasião de sua ressurreição seguiu. Uma multidão do exército celestial estava no cortejo, ou seja, anjos acompanharam, enquanto no céu uma inumerável multidão de anjos aguardava a sua chegada. Essas primícias, aqueles que ressuscitaram, foi com Jesus depois da provação dele que ele voltou, e então ele foi definitivamente, e Jesus já levou uma amostra para o Pai daquilo que ele vai fazer com toda a massa, com todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.
Agora, amigos, vejam. No primeiro encontro, a primeira festa, que é da Páscoa, Deus, ele traz o sacrifício, o sangue de Jesus para nos purificar dos nossos pecados. Ele não pede nada da gente, a não ser que a gente vá até Ele. No segundo encontro, que é dos pães asmos, ele já pede que a gente entre no processo do que? Santificação. E depois que acontece, que eu entrego minha vida a Jesus, que eu começo a santificar minha vida a Jesus, o terceiro encontro acontece. Qual que é o terceiro encontro, pastor? É colocar Deus em primeiro. Aceito Jesus, entro num processo de santificação com Jesus, eu aprendo a colocar Deus em primeiro lugar, e Ele está me preparando para a festa de amanhã, que eu não perderei de jeito nenhum, que é a festa do Pentecostes, que é a recebida do Espírito. Então, quando você aceita Jesus, você entra em uma vida de consagração com Ele e coloca Ele em primeiro lugar. O próximo passo é Ele te conceder uma porção especial do seu Santo Espírito, que é a festa que nós vamos estudar amanhã. Quero terminar dizendo a você, amigos, outro dia eu, quando jovem ainda, eu tinha cabelo, pode crer, quando eu tinha cabelo, quando eu era jovem, meus 17 anos por aí, eu acho, 18, eu estudava a Bíblia num bairro próximo do meu bairro, eu ia a pé. E um dia eu indo para casa, no sábado da tarde que eu estudava a Bíblia com aquela família, vinha vindo um rapaz de lá. E o rapazinho que vinha vindo, ele vinha entregando uns folhetinhos de igreja. Eu já sabia que ele era crente, ele vinha entregando os folhetinhos de igreja. E eu indo para o meu estudo, ele entregando para um para outro. Quando chegou em mim, ele falou, irmão, rapaz, não sei o que, tal, aquele negócio, tal. Ele falou assim, ó, quero te fazer um convite especial. Vai ter um culto assim, abençoado, muito bom, e tal, nesse endereço aqui, quero te convidar para você ir, Aí ele terminou falando assim, ó, essa igreja aí não é a minha não, é a igreja do meu irmão, mas pode ir que vai ser bom assim mesmo. E aí ele continuou entregando, meu pai do céu. O povo tem dificuldade de entregar o convite da sua igreja. Ele estava entregando o convite da igreja do irmão, cara. E às vezes a gente tem dificuldade de entregar o convite, o livrinho da nossa. E quando eu conheci a história daquele rapaz, alguém me disse, Júlio, ele era um viciado em drogas. Era perdido. Ninguém dava nada para esse menino. E ele aceitou Jesus de um jeito assim que mudou a vida dele. E a alegria dele, a empolgação dele é convidar as pessoas para experimentar do mesmo remédio que curou a vida dele. Amém. Parece que ele tinha passado pelo primeiro encontro, entrado na santificação do segundo, e aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar, a ponto de convidar as pessoas para ir em outra igreja que não era a sua. Já que a minha não tinha culto naquele dia, então vamos lá com o irmão. Como está o seu coraçãozinho hoje? Eu quero te dizer em nome de Jesus que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. E que se for o seu desejo, Ele consegue trabalhar este coração para se entregar a Ele, santificar a vida com Ele e colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Amém. Se for o seu desejo, a gente vai cantar o último hino. E à medida que a gente canta esse hino, pode colocar, claro. A gente pode conversar com Ele, com a mente, falar com Ele, abrir o coração e dizer a Ele, Senhor, eu não consigo, como eu queria e gostaria. Vai desse milagre na minha vida hoje. De um só homem veio o perdão. Agora eu sigo assim justificado, pois recebi de graça salvação.
gente estuda a Tua Palavra e a gente vê como ela é rica, Senhor, em detalhes. Como o Senhor se preocupou desde o passado em criar formas e maneiras de atrair a atenção das pessoas aos Teus ensinamentos. Ali com as festas, depois escrevendo tudo isso em livro. E hoje a gente está aqui nos alimentando, Senhor, do conhecimento que o povo tinha no passado, de como eles aprenderam as Tuas profecias, os Teus ensinamentos através de histórias em forma de festas. Entendemos hoje, na festa das primícias, que o Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida. Amém. Como é difícil, Senhor. Esse mundo tem tanta coisa que nos chama a atenção, que atrai o ser humano. E o Senhor deseja que a gente coloque o Senhor em primeiro. Muitas vezes o ser humano gasta todo o seu tempo deixando o Senhor para o segundo lugar, para lá na frente descobrir que se tivesse colocado o Senhor em primeiro lugar teria sido bem melhor. Ensina o Teu povo isso nesta noite, para que todos saiam daqui com a expectativa de lutar, buscar, colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque um dia tudo vai passar, Senhor. Com muito ou com pouco que tenhamos, tudo vai passar. E o que vai sobrar é o que nós almejamos tanto hoje, que é viver eternamente, ter saúde em um lugar perfeito e também ter a Tua presença. Amém. Nos ajuda a conectar os nossos corações nessas promessas. Nos alimenta com elas, Senhor. Nos ajuda a buscar de Jesus alimento e forças para sermos vencedores no sangue e no nome dele. Senhor Jesus, também queremos te agradecer pelo Teu grande amor e por tudo que o Senhor fez por nós. Também pedir perdão, porque nós poderíamos expressar mais, demonstrar mais amor e gratidão para devolver um pouquinho do muito que o Senhor nos deu e nos dá ainda hoje. Por favor, toma cada um dos que estão aqui nos Teus braços, que eles sintam o Teu afago, a Tua presença. Se estiver passando por alguma tribulação tremenda, Senhor, ajuda esse Teu filho ou filha a sentir o Senhor encostando no peito, Senhor, sentindo os Teus braços abraçando e dizendo: filho, confia em mim. Anda com este filho, anda com esta menina ou com este menino, Senhor. Não deixa eles se perderem, mas continua conquistando esses corações. Obrigado, Senhor Jesus. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Amados, foi muito bom estar com vocês. Amanhã eu não perderia por nada amanhã, tá bom? E a gente vai estar junto novamente aí.